Bom dia, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal. O nosso texto desta segunda-feira, dia 16, Provérbios 19, 2. Não é bom agir sem refletir, e o que se apressa com os seus pés erra o caminho. Antes de pensar no texto, como de costume, eu quero pedir desculpas pela falha de ontem, porque não houve possibilidades de realizarmos a gravação ontem. Mas hoje estamos retornando naturalmente e com esse texto que Salomão, autor do livro de Provérbios, coloca. O livro de Provérbios, na sua maior parte, ele é composto de provérbios soltos. Não há, na maioria dos casos, em alguns nós temos, mas não há na maioria dos casos, um assunto definido. Ele coloca vários provérbios. Então, por isso, eu leio só um verso, porque é este provérbio que está nesse verso 2 que eu quero pensar sobre ele. E a primeira parte é essa: não é bom agir sem refletir. E eu ainda colocaria: não é bom falar sem pensar. Nós temos diante de nós um texto do maior sábio da época e que tem na sua trajetória de rei umas palavras de sabedoria, palavras de inteligência. E ele, na sua sabedoria, na sua inteligência, falei que não é bom agir sem refletir, não é bom falar sem pensar. Quantas vezes nós nos arrependemos de alguma coisa que fizemos ou que falamos sem termos medido as consequências da nossa atitude. E essas consequências, elas normalmente são maléficas. Elas fazem mal. Por isso nós nos arrependemos. Mas vivemos numa sociedade onde as pessoas, na sua grande maioria, querem falar, mas não querem ouvir. Quantas vezes alguém nos faz uma pergunta e antes mesmo de nós iniciarmos a resposta, essas pessoas continuam falando e não permitem que a gente responda a sua própria pergunta. Quantas vezes nós falamos algo que machuca alguém, que magoa alguém, porque nós não refletimos antes de falar? E Salomão está dizendo que não é bom agir ou falar sem refletir. Mas o mesmo verso, ele vai nos dizer que aquele que se apressa com os seus pés erra o caminho. Ele está usando uma palavra para dizer que
o raciocínio, o pensamento, a condição da gente medir as consequências daquilo que vamos fazer, é preciso que seja medido para que nós não possamos errar o nosso caminho. Precisamos, então, aprender com Salomão a pensar antes de fazer ou falar qualquer coisa. Que esta segunda-feira ela possa ser abençoada. Em nome de Jesus. Amém.